Desejo que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Como você está? Tudo bem? Na semana passada nós falamos sobre como obter uma escola dominical de excelência, um sistema de ensino de qualidade. E a primeira dica que nós demos foi ter o apoio do pastor da igreja e do ministério. E hoje nós vamos trazer a segunda dica de como obter uma escola dominical de sucesso. E a nossa dica de hoje é ter uma equipe preparada, ter uma equipe de excelência. E quando eu falo de equipe, eu vou usar aqui 2 exemplos para facilitar a nossa compreensão. Muitas igrejas, muitos lugares, existem departamentos ou ministérios que não passam de grupos. Qual a diferença de grupo para uma equipe? Eu vou usar um exemplo de um ônibus lotado, abarrotado de gente. É um grupo de pessoas, mas com objetivos diferentes. Um vai descer em um ponto, o outro vai descer no outro, um vai descer numa estação, outro vai descer em outra estação. Ou seja, é um grupo com destinos diferentes. Agora, vamos usar um outro exemplo. Pega o exemplo de uma construção. Várias pessoas, centenas de pessoas trabalhando ali, mas o objetivo é o mesmo, é concluir aquela obra. E para isso é preciso ter comunicação saudável, é preciso seguir as orientações do coordenador da obra, do mestre de obras, do engenheiro e por aí vai. No final, as pessoas vão admirar o trabalho feito, vai admirar a beleza daquele edifício, mas centenas de pessoas estiveram envolvidas e terminaram porque trabalharam em equipe, seguindo orientações e tendo boa comunicação. Então, eu usei esse exemplo para nós entendermos que na escola bíblica dominical, no sistema de ensino da igreja no geral, precisa haver uma equipe saudável, precisa ter uma equipe saudável, para que possa, lá no final, as pessoas olharem e ver o resultado. Você mesmo sentir-se feliz pelo resultado que está fazendo na obra de Deus. E para a gente entender melhor isso, eu vou usar aqui um exemplo de um personagem bíblico que você, professor, superintendente, pastor, você conhece muito bem. E ele teve uma equipe extraordinária. Na volta do cativeiro babilônico, nós vemos ali entre as etapas de retorno, por último vem Neemias, dar sequência a um trabalho que ficou parado por muito tempo. E ele em 52 dias reergue, no caso, o muro de Jerusalém e por alguns anos trabalhando na reconstrução da cidade e só consegue isso porque ele tinha uma equipe extraordinária. E algumas qualidades da equipe de Neemias, que eu vou mencionar aqui, nós precisamos ter, é fundamental na nossa equipe de trabalho da Escola Bíblica Dominical. Claro que eu não vou esgotar o assunto aqui. Você vai ter tantas outras dicas que você pode agregar, que você pode acrescentar também no trabalho da Escola Bíblica Dominical ou de outro departamento, de repente, que você esteja dirigindo, mas aqui diretamente estamos falando do ensino. E a primeira característica que precisa ter, e antes, deixa-me dizer uma coisa. Essas dicas, essas características que eu vou mencionar aqui, que eu anotei para eu compartilhar contigo, antes de eu ter elas na minha equipe, eu preciso ter em mim como líder da equipe. Ou seja, antes de liderar uma equipe, eu preciso liderar a mim mesmo. Então, essas qualidades que eu vou mencionar aqui, precisa primeiro estar no líder, para depois influenciar a sua equipe. Mas uma equipe bem preparada, uma equipe de excelência para o ensino cristão. Primeira característica que eu coloco aqui na ordem do livro de Neemias, que a gente encontra aqui na sua equipe, é empatia. Neemias capítulo 1 e o versículo de número 4 diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa atitude de Neemias foi quando ele ficou sabendo, através do seu irmão, a situação que estava o seu povo, a situação que estava Judá, a situação que estava a cidade, e ele sente profundamente, lamenta e chora. O que é empatia? Empatia é mais que simpatia. E quando eu digo simpatia aqui, eu digo no sentido de ser simpático com as pessoas. Quando alguém chega para mim e diz o seu problema, e eu digo:
poxa vida, eu entendi você, eu vou orar por você. Ou seja, eu emprestei os meus ouvidos, ouvi a pessoa e desejei que ela seja bem-sucedida naquilo, que eu vou orar por ela. Eu fui simplesmente simpático em ouvi-la. Mas quando eu sou simpático, eu vou comprar o problema da pessoa, eu vou sentir a dor da pessoa e vou dizer, olha, eu não consigo resolver o seu problema, mas eu vou te ajudar a encontrar pessoas que possam ajudar você, que possam resolver o problema para você. Ou seja, eu compro o problema da pessoa, eu sinto profundamente o que a pessoa está sentindo. Foi o que aconteceu aqui com Neemias. E nós precisamos ter na nossa equipe pessoas dessa qualidade, para que quando tenha problemas, situações para resolver, não simplesmente fique jogando a bola para outras pessoas. Isso acontece muitas vezes. Então, a gente precisa de pessoas que tenha a sensibilidade espiritual. Por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, para ser sensíveis aos problemas que surgem e resolvê-los, comprar para nós e não empurrar com a barriga, mas resolver. E para isso, essa qualidade precisa ser intrínseca em nós, empatia. A segunda qualidade, eu vou falar de forma bem rápida aqui, para o vídeo não ficar muito longo, não é? Mas a segunda qualidade que tinha na equipe de Neemias era humildade. No versículo seguinte, que é o versículo 5, disse Neemias dizendo, né? Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E interessante que os versículos seguintes, o versículo 6, por exemplo, e o 7, ele usa aqui 3 verbos e dizendo pecamos, corrompemos, guardamos, envolvendo ele também na situação. Por mais que ele estivesse lá no palácio, por mais que de repente as coisas que aconteceram, que sobrevieram sobre o seu povo, não estava diretamente ligada a ele, mas olha a empatia, ele se sente empático, compra para si, e nesse momento, de forma humilde, ele se coloca diante de Deus, ele ora, fala com Deus e traz como se o problema fosse dele. Olha que interessante. A humildade, ela precisa estar intrínseca também em nós, na nossa equipe. E quando nós falamos de humildade aqui, não confunda com covardia. Por quê? Às vezes Deus nos traz algo para nós fazermos, através do nosso pastor, do nosso líder, e a gente, não, mas fulano pode fazer, ele está mais preparado do que eu, e com essa desculpa eu corro de fazer algo para Deus. Olha, isso pode ser covardia. Se o meu líder chegou para mim, se o meu pastor chegou para mim, disse para eu fazer algo, certamente ele já teve a visão do meu preparo para fazer aquilo. E certamente Deus já o direcionou para falar comigo. Agora, quando eu sempre estou correndo, uma situação ou outra não, mas existem pessoas que sempre correm das oportunidades que Deus coloca em suas mãos. E eu sei que você que está me assistindo agora, já aconteceu isso com você algumas vezes, e Deus está falando contigo para não correr mais, porque não é humildade, pode ser covardia. Então, não confunda, seja humilde. O que é humildade? Lá em Eclesiastes 9 e 10 tem um texto que eu amo demais e foi o texto decisivo para a minha chamada ministerial. Diz assim, tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze conforme as tuas forças. Então, não precisa eu ser o mais inteligente de todos, não precisa eu ser o mais preparado de todos, não precisa. Com as forças que eu tenho. Olha o que o texto diz, tudo que tiver as mãos para fazer, faze, conforme as tuas forças. Então, a partir do momento em que eu decidi fazer com as minhas forças, o Senhor ele vai me capacitar para eu fazer melhor. Pense com carinho nisso. A terceira característica que precisa ter uma equipe de excelência é intercessão. Observe que nos versículos seguintes de Neemias, no capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9, ele faz uma oração, ele intercede pelo seu povo que estava lá perecendo, que estava precisando de ajuda. Nós precisamos, e quando eu falo aqui de intercessão, de uma equipe de ensino, primeiro, é claro, recai para o líder. Então, você superintendente, você professor, você pastor,
Tem lá o seu caderninho, onde você coloca o nome dos seus liderados? Isso é importantíssimo. Nós termos os nossos alunos, nós termos as pessoas que estão abaixo da nossa liderança sendo mencionados nas nossas orações. Então, a intercessão precisa haver. Inclusive, fica uma dica aqui, não é? Para os superintendentes de ensino, para os professores. Você está chamando a sua equipe de ensino para a oração? Pense nisso. A quarta característica aqui é sinceridade. Neemias 2, versículos 2 e 3 diz assim, capítulo 2, versículos 2 e 3. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então eu fiquei com muito medo, temi sobremaneira e disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E por aí vai. Escuta, ele estava correndo um sério risco, por isso que ele ficou com medo. Ele era o copeiro do rei, tinha um cargo especial ali, mas ele não ocultou de ser sincero. Ele falou a verdade. Eu estou triste assim, rei, por isso e por isso e por isso e por isso. O quanto às vezes falta sinceridade em uma equipe partindo do líder. O que significa isso para nós na liderança? Significa nós não fugirmos dos problemas, encarar os problemas de frente. Como é triste para quem é liderado, principalmente sabe disso. Todos nós, de certa forma, somos liderados por alguém, de surgir problemas e as pessoas terem medo. Existem líderes que têm medo de olhar nos olhos e falar o que deve ser dito. Então, essa característica precisa ter em nós e na nossa equipe. Não confunda também. Existem pessoas que confundem. É mal educado, é grosseiro e diz, eu sou sincero, eu falo assim porque eu sou sincero. Não confunda sinceridade com grosseria e falta de educação. Sinceridade é você ser transparente quando precisa conversar, olhar nos olhos de forma mais educada possível e conversar o que deve ser conversado, não deixar para amanhã, não procrastinar, não protelar aquilo que você tem que resolver hoje antes do sol se pôr, você deixar para amanhã, para depois e achar que o tempo vai resolver. Não resolve. Principalmente em equipe. Acaba virando um câncer, uma ferida que lá na frente vai dar um problema bem maior. Então, a quarta característica aqui que tinha na equipe de Neemias e precisa ter na nossa equipe também é sinceridade. A quinta dica, e eu vou andar rápido aqui, é andar na direção de Deus, ou melhor, a quinta característica, andar na direção de Deus. Neemias, capítulo 2, o versículo 4, diz assim, e o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. E como precisa isso na nossa equipe? Como que nós precisamos disso na nossa liderança? Andar na direção de Deus. Às vezes nós confiamos muito na nossa própria inteligência, na nossa própria capacidade de gestão e colocamos pessoas fora da direção de Deus e lá na frente nós vamos ter prejuízo porque o trabalho de Deus não vai andar e nós vamos acabar puxando o freio de mão. Então nós precisamos sim andar na direção de Deus. A sexta característica que precisa ter uma equipe de excelência, aprendendo aqui com Neemias, é ter metas e objetivos definidos. Neemias capítulo 2, o versículo 6 diz assim, então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe um certo tempo. No texto aqui diz apontando um certo tempo. Quando vamos estudar a história de Neemias, nós vamos descobrir que esse certo tempo durou no mínimo 12 anos. Mas ele precisou, olha só, mesmo durando um tempo, mais de 10 anos, 12 anos aí, ele teve que planejar e dizer e falar para o rei, olha, eu preciso desse tempo, eu preciso sair tal tempo e voltar tal tempo, pelo menos esse espaço. O que isso significa? É preciso, a nossa equipe precisa saber para onde está indo. Nós precisamos direcionar, principalmente início de ano, não é? Às vezes se inicia e sem dar as diretrizes. Olha, esse ano nós precisamos, o nosso sonho, o nosso projeto é atingir isso, é chegar ali, é fazer tal coisa. A equipe precisa desse direcionamento, porque senão todo mundo vai fazer alguma coisa e não chegar a lugar nenhum.
Até tem um pensamento aí que diz que o mundo abre caminho para quem sabe para onde está indo, não é? Para muitos pode ser uma frase de efeito, mas é uma grande verdade. Quando nós direcionamos, quando nós colocamos as metas, os objetivos e que isso fique bem claro para a equipe, cada um vai trabalhar para atingir aí estes objetivos. A 7ª característica que precisa ter uma equipe de excelência é saber guardar segredos. Eu não vou ler esse texto aqui, porque são alguns versículos, mas Neemias, ele guardou segredo, ele contou para poucos, e o texto vai nos dizer que ele contou para poucos homens que estavam com ele. É claro que tinham mais outras pessoas, mas ele contou para as pessoas de confiança. Esse guardar segredo aqui me faz lembrar, sabe, daquela mulher que fez um lugarzinho para o profeta Eliseu, depois o filho morre, e quando ela precisa falar com o homem de Deus, Geazi vem ao encontro e pergunta, vai tudo bem? E ela diz, vai tudo bem com o esposo, vai tudo bem comigo, vai tudo bem com o filho, sendo que o filho estava morto. Ela foi mentirosa ali? Não. Ela simplesmente guardou um segredo para quem não ia resolver o problema, de quem não ia resolver o problema. E ela deixou para falar, olha que ela revelou a verdade para o profeta Eliseu. Isso significa que existem situações na nossa equipe que, por mais que seja um sonho, que seja um desejo, nós não devemos abrir a boca e ficar falando à torto e à direito para qualquer um. Não. Nós precisamos ter as pessoas de oração, as pessoas que sonham com você para compartilhar. O pastor da tua igreja, pessoas que podem te ajudar neste projeto. Então, precisam... Quantas vezes que o líder faz uma reunião com a equipe e diz, olha, gente, isso aqui vai ficar em off por enquanto. Nós vamos primeiro medir se nós vamos conseguir fazer, depois nós falamos. E quando termina a reunião, alguém já passou um WhatsApp e já avisou para meia dúzia. Isso é lamentável, mas isso acontece. Até em reuniões mais sérias, não é? Reuniões que envolvem reuniões de obreiros, por exemplo. Antes de terminar a reunião, já alguém passou um WhatsApp. Isso é falha de caráter. Então vamos aprender com a equipe de Neemias aqui, guardar segredo. E na sequência, a 8ª característica já é muito ligada a essa também, que é ser discreto. O líder excelência, ele faz nos bastidores, sem querer gritar para todo mundo. Hoje nós estamos com o vício das redes sociais, que tem que fazer selfie para mostrar que eu estou fazendo, tem que gravar um vídeo e falar, olha, eu estou fazendo. Diferente de você lançar uma ferramenta para ajudar alguém, como estamos fazendo aqui agora, não é? Eu estou falando do fato de você não fazer se não for anunciado, divulgado, falar para todo mundo que você está fazendo. O líder precisa ser discreto. Observe que Neemias, ele foi com toda a discrição possível, estava com a carta do rei na mão, mas não usou isso para dizer, olha, eu que mando no pedaço. Ele foi de forma muito discreta, trabalhando nos bastidores, mas não foi covarde, fez o que tinha de ser feito. A 9ª característica que precisa ter uma equipe de sucesso aqui para nós é preparado para receber críticas. Tem vários versículos aqui no livro de Neemias e eu lembrando aqui, você vai recordar aí que Neemias foi criticado por Sambalate, por Tobias e por mais uma meia dúzia. Foi criticado, foi zombado, dizendo que o muro não ia aguentar uma raposa, que ele iria cair. E foram tantas as críticas. E Neemias desistiu? Não. Neemias não desistiu porque ele sabia do objetivo, aonde que ele queria chegar. Lembra das metas? Ele sabia do objetivo, aonde que ele iria chegar. Segundo, ele sabia a equipe que ele tinha com ele, poderia contar com a sua equipe. E talvez você que está assistindo este vídeo agora já abriu mão de alguma responsabilidade, de algum compromisso, de alguma tarefa, porque alguém te criticou. E daí? E daí que nos critiquem? Se eu tenho certeza do chamado, se eu sei para onde eu estou indo, se eu tenho as ferramentas nas mãos para fazer o que tenho que fazer, a crítica das pessoas eu preciso analisar. Se tem algo a aprender com elas, eu vou aprender. Se não, eu vejo que é uma crítica apenas de ataque, eu vou pegar essa crítica e descartar na latinha do lixo. Então, o efeito da crítica está mais ligado a quem recebe do que a quem faz. Então, as críticas, elas podem ser ferramentas extraordinárias também para o nosso crescimento, depende de como você recebe. E o estrago ou
o trampolim vai depender da minha maturidade, da minha qualidade emocional, da minha inteligência, do que eu vou fazer dessa crítica que eu recebo. A 10ª característica é ser animado, é ser entusiasta. Neemias capítulo 4 e o versículo de número 6 nos diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Por que se inclinava a trabalhar? Porque eles estavam animados. Eu falei no vídeo passado de uma palavra, lembra? Entusiasmo. Se você não viu explicando lá, dê uma olhadinha no primeiro vídeo. Entusiasmo, cheio de Deus, cheio de coragem, animado. Imagina você trabalhar com uma equipe que domingo de manhã chega só a metade para a escola dominical, ou às vezes não vem, não justifica porque não veio. É ruim, não é? Então, nós precisamos ter essa qualidade, ser animado, ser entusiasta, até porque o Espírito Santo está em nós. A 11ª característica de uma equipe de excelência para a escola dominical é ter visão. Neemias 4, versículos 12 a 14, vai mostrar que Neemias, ele enxergou antes dos seus liderados, antes de todo mundo, ele analisou o problema. É tanto que a história de Neemias vai mostrar que ele rodeou todo o muro, olhou todas as portas, todas as rachaduras, aonde que precisaria fazer reparos. Então, o líder e tanto a sua equipe, quando ela é preparada, ela enxerga na mesma direção do líder. Precisa ter visão. Lembra do primeiro vídeo também que nós mencionamos daquele discípulo de Eliseu que teve visão do lugar em que eles estavam, da necessidade de melhoria? É mais ou menos assim. Então, a equipe de excelência é aquela equipe que mesmo que o líder não falou nada ainda, mas se ele percebeu, ele vai chegar no líder, você, vamos chegar no nosso líder e vamos falar, olha, que tal nós melhorarmos ali? Que tal nós acrescentarmos lá? Que tal nós tirarmos isso aqui para melhorar? Então, é preciso ter essa qualidade, ter visão, olhar antes de todo mundo. Quando alguém vier, talvez fazer uma observação, a gente diga, nós devemos dizer, olha, nós estamos trabalhando já nisso, nós detectamos isso e estamos melhorando. A característica de número 12 é ser vigilante. Gente, quando o ser vigilante aqui, aprendendo com a equipe de Neemias, a Bíblia diz que os pedreiros trabalhavam, numa mão segurava a ferramenta, na outra mão segurava a espada. É um exemplo de que eles estavam trabalhando e ao mesmo tempo estavam de olho no inimigo. O que isso nos diz no ensino cristão? A sala de aula, o quadro, a matéria em si que está sendo ministrada, tudo o que você vê fisicamente é apenas uma parte, apenas a ponta do iceberg. A maioria das coisas está no mundo espiritual. Enquanto nós estamos falando aqui, enquanto você está assistindo esse vídeo, no mundo físico, no mundo espiritual, há uma guerra tremenda, uma guerra tamanha. Para você não terminar esse vídeo, assistir até o final, para eu não trazer aquilo que deve ser trazido para você, há uma guerra tamanha para os seus alunos não prestar atenção naquilo que você está ensinando, ou para eles não fixar as verdades da palavra de Deus. A nossa batalha é no mundo espiritual. E quando nós falamos aqui de ser vigilante em todos os sentidos, o professor ele é mais professor fora da sala de aula do que na sala de aula. Como que está o nosso comportamento lá fora? Como que estamos vigiando fora da sala de aula? Ainda quando estamos ministrando, como está a qualidade do nosso ensino espiritualmente falando? Quando eu vou preparar, eu preciso pensar o meu aluno, quais as batalhas que ele está enfrentando, quais as guerras espirituais que ele está enfrentando. E para isso, nós precisamos voltar um pouquinho numa dica que nós falamos, a intercessão. Precisamos ter uma vida de oração para que quando nós trazermos a palavra de Deus para o nosso aluno, ele possa ser convencido através do Espírito Santo. E a 13ª dica e última que eu quero deixar aqui é ser decidido. Precisamos ter uma equipe que, assim como a equipe de Neemias, ter pulso firme, não ser frouxo, o inimigo batendo o pé, chamando para fazer alianças, pedindo para descer. Quando vê que isso não resolve, vem para pancada, querer bater, vem com as ameaças, xingando e zombando, e mesmo assim a gente decidir. É terrível nós vermos às vezes início do ano uma equipe começar animada e tudo animado, fazendo a obra de Deus, e lá no meio
do ano, por uma crítica ou outra, por alguma insatisfação ou outra, já começam a abandonar o barco. E pior, pessoas que às vezes abandonam e nem sequer justificam. É triste ver isso, mas que Deus nos ajude, que a nossa equipe, nós possamos ter a capacidade de montar uma equipe que leve Deus a sério, que leve a palavra de Deus a sério e muito mais, que leve a si mesmo a sério, que as decisões tomadas possa seguir em frente, ser decidido e fazer o que deve ser feito. Então, coloquei essas dicas aqui para nós refletirmos um pouquinho. É a segunda dica para nós termos uma EBD de excelência, para nós termos um departamento de ensino de excelência. É nós termos uma equipe preparada, uma equipe que realmente faça o que deve ser feito. Que Deus te abençoe. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu, se foi de valia para a tua vida, para a tua superintendência, para o teu ministério, compartilhe com alguém, compartilhe, leve outras pessoas a se inscreverem também em nosso canal, porque o nosso objetivo é trazer algo substancial aqui para o teu ministério, para a tua vida espiritual. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar com você. Querido Deus, obrigado por este momento, obrigado por esta vida, obrigado, Senhor, pela tua palavra, por estas dicas que colocamos aqui, que seja de bênção, Senhor, para este superintendente, para este professor, para este pastor de congregação. Senhor, que a tua bênção esteja no ministério do teu filho e da tua filha. Pai, no nome de Jesus nós pedimos e nós te agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.